Oi, pessoal. Meu nome é Eduardo. Meu nome é Rafaele. Nós somos alunos do curso de Psicologia da Universidade de Vassouras. Essa é uma atividade da disciplina de Práticas Extensionistas Integradoras, Perspectivas de Intervenção em Saúde. E aqui a gente está para falar hoje, né, sobre intestino e mente, a surpreendente conexão da microbiota com a nossa saúde. Nossa convidada de hoje aqui é a Paola da Silva Gruetas. Ela é psicóloga formada pela Universidade de Vassouras no ano de 2014, possui especialização em neurociências aplicadas e reabilitação pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ e mestranda em Ciências da Saúde pela Universidade de Vassouras. Ela também é docente aqui do curso de Psicologia e também de Medicina e atua também na pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional da Universidade e também é coordenadora e responsável técnica do Serviço Escola de Psicologia. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Estamos aqui também com o professor Alain Gomes Miranda, que ele é graduado em Biologia, tem especialização em Perícia Criminal e mestrado em Ciência Ambiental. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Para a gente começar, professor, eu queria que você explicasse de forma simples o que é a microbiota intestinal e por que ela é tão importante para o nosso corpo. Desculpa. Vamos lá. Então, a microbiota, não só vou falar no geral, depois eu puxo para a intestinal. A microbiota, ela é um quantitativo de bactérias, de fungos, de micro-organismos que nós temos no nosso corpo, que é muito importante para a defesa do nosso corpo. Falando agora da microbiota intestinal, para nossa parte de digestão, ela auxilia para a gente fazer absorção de determinados nutrientes. Então, ela, de certa forma, muito importante para que a gente possa ter ali no nosso corpo uma defesa, uma absorção de nutrientes e que a gente possa ter uma simbiose, que o nosso corpo a gente vai ser formado pelas nossas estruturas celulares e também por essa microbiota, tá? Principalmente ali na parte intestinal, que ela vai ter várias funções, tanto no sistema nervoso geral, como no sistema nervoso entérico também, tá bom? Tentei falar de forma simples. É verdade que nós temos mais bactérias do que células humanas no nosso corpo? E o que isso significa na prática? Muito mais, muito mais. Não só bactérias, falando no geral, micro-organismos, a gente tem trilhões de micro-organismos. Então, se a gente for parar para pensar, a gente tem bem mais do que células, né? No nosso corpo, nós vamos ter mais micro-organismos, entre eles as bactérias. É uma maneira que o nosso corpo tem de defesa. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, na pele, a gente tem aqui como a nossa principal arma de defesa os micro-organismos que vão estar na pele. Na nossa microbiota intestinal, também é uma maneira de defesa, vai estar participando do nosso sistema imune, como eu tinha falado, vai estar também trabalhando ali na nossa absorção, na nossa parte digestiva, vai estar secretando algumas substâncias, alguns neuromoduladores, neurotransmissores, que são importantes também para a parte de neurociências, que eu vou deixar a Paola falar daqui a pouquinho. Então, é uma simbiose que nós temos no nosso corpo, que há necessidade para a gente poder manter o nosso equilíbrio dinâmico, para o nosso corpo funcionar de maneira adequada. Entendi. E a gente nasce com essa microbiota ou ela vai sendo construída? O tipo de parto ou alimentação pode influenciar nisso? Pode sim. A gente tem uma microbiota que é residente do nosso organismo, né, que nós trazemos dos nossos pais. Então, essa microbiota já vem com a gente e, com o passar do tempo e de acordo com os nossos hábitos, nós temos também uma microbiota que ela vai se alterando com o passar do tempo. E de acordo com o tipo de parto, se for um parto por via vaginal, por exemplo, a criança ela vai ter contato com algumas outras bactérias que vão ter ali no canal vaginal, e isso vai fazer já com que tenha alteração ali na microbiota. Então, tipo de parto, tipo de hábito, isso tudo vai fazer com que a gente altere a nossa microbiota, tá bom? Entendi, muito obrigada. Perguntar agora para a professora Paola, né, a gente ouve muito que o intestino ele é o nosso segundo cérebro. Isso é uma coisa de senso comum? É uma coisa que tem embasamento científico? Como é que funciona?
É um fato, né, que a gente ouve, e realmente a gente pode considerar o intestino como segundo cérebro, porque ele faz parte, né, do nosso sistema nervoso entérico. E se a gente for analisar, o nosso sistema nervoso entérico ele tem mais neurônios, né, do que a nossa medula espinal. Dentro do trato gastrointestinal, a gente produz também mais de 30 neurotransmissores. A nossa serotonina, né, 90% dela, 95% dela é modulada, é produzida pelo intestino. Então, essa ideia, né, do intestino ser o segundo cérebro, dele ser o segundo encéfalo, isso não é só senso comum e a gente realmente pode denominá-lo assim. Então, as pessoas então com ansiedade, depressão, os transtornos alimentares, né, como a anorexia, a bulimia de imagem, podem ter algum desequilíbrio nesses micróbios, né? Isso já é algo que a psicologia, a neurociência, ela vai considerar? Sim, estilo de vida, hábitos alimentares, isso tudo influencia na nossa microbiota. Tem uma pesquisa que foi muito interessante, que aconteceu em 2022. Eles pegaram ratos, né, que tinham aí comportamentos e tinham transtorno depressivo, e ratos saudáveis, e eles fizeram um transplante fecal desse rato com depressão para ratos do controle. E esses ratos do grupo controle, que eram ratos saudáveis, começaram a desenvolver comportamentos depressivos e ansiosos a partir desse contato com as fezes dos indivíduos doentes. Então, assim, os nossos hábitos alimentares, os nossos hábitos de vida vão modular essa produção, essa neurotransmissão que é produzida assim pelo intestino e aí reflete na nossa qualidade de vida e tem impacto significativo na nossa saúde mental. Então, considerando, né, se essa microbiota ela vai interferir em todas as relações com o humor, né, seria interessante então um trabalho multiprofissional? Com certeza. Eu sempre falo com os meus alunos que nós não somos uma mente, né? Nós somos uma mente, mas nós temos um corpo, estamos inseridos numa cultura, numa sociedade. Então, quando a gente vai fazer um serviço, quando a gente vai atender uma pessoa, a gente tem que olhar de uma maneira holística. Então, a gente sabe que a nutrição ela é importante, a atividade física também é muito importante. Então, assim, fazer as orientações, né, a gente trabalhar dessa maneira é muito interessante, principalmente para os transtornos mentais. Quando a gente fala, por exemplo, de humor, de transtornos do humor, a gente sabe que quando a gente regula o sono, isso tem um impacto muito significativo. E a alimentação também está muito implicada. Então, a gente não consegue trabalhar sozinho. O ideal é que seja realmente uma equipe multidisciplinar. Eu queria perguntar agora para o Alan o que é uma disbiose e como que a gente sabe que a nossa microbiota está desequilibrada. Então, a disbiose, ela é uma alteração nessa quantidade de micro-organismos que nós temos no corpo. Falando do sistema nervoso entérico, falando da microbiota digestiva, a gente tem alterações tanto na área digestiva, propriamente dita, né, quanto também alterações que podem afetar o nosso até sistema nervoso central. Então, pode ocorrer, primeiro, para explicar o que seria a disbiose. A simbiose seria a quantidade de micro-organismos na sua maneira adequada. Tá? Nem uma quantidade a mais, nem uma quantidade a menos, fazendo com que a gente consiga viver em harmonia com eles, o nosso corpo esteja em equilíbrio dinâmico. Quando eu tenho uma alteração na quantidade desse micro-organismo, isso pode fazer com que eu venha a desenvolver algumas patologias. Assim como também o inverso é verdadeiro. Então, algumas patologias também podem fazer com que eu tenha alterações nessa microbiota intestinal. Então, se eu tenho uma alteração nessa microbiota, o que pode ocorrer? Falando de parte digestória, eu posso fazer com que essa pessoa não tenha uma absorção adequada ou que tenha absorção demais, e ela pode ter algumas patologias, como diarreia, tá? Um exemplo mais clássico que a gente vê. Então, você comeu alguma coisa que a gente fala, não fez bem. Então, o que ocorre normalmente é isso, alterações diretas. O que pode acontecer? Processos inflamatórios, que vai fazer com que a gente tenha alterações até mesmo na produção de alguns neurotransmissores, alguns neuromoduladores. Isso pode alterar a quantidade, por exemplo, de serotonina, que a gente estaria produzindo em alta quantidade lá na nossa parte entérica.
E aí isso pode fazer com que a pessoa venha a ter alterações significativamente não só fisiológicas, mas também mentais. Então, ela pode ter alguma alteração com relação à ansiedade, por aí vai. Então, quem nunca ficou ansioso com alguma coisa e teve uma dor de barriga, digamos assim? Certo. Essa pergunta agora é para os dois. Quem se sentir mais confortável para responder, pode responder. Atualmente, a Covid longa, a obesidade e o câncer têm sido estudados em relação à microbiota. Já existem respostas claras ou ainda estamos descobrindo? Vou começar respondendo aqui, então. Tanto a Covid, o câncer e qualquer outra patologia, obesidade, isso pode fazer com que a gente desenvolva, né, processos inflamatórios no nosso corpo. Como eu tinha falado agora há pouco, os processos inflamatórios eles vão fazer com que a gente tenha alterações, por exemplo, na produção de citocinas, que são identificadores inflamatórios, e isso faz com que a gente tenha alteração na nossa microbiota. Não só a microbiota entérica, mas a microbiota de outros locais. Algumas patologias pode haver necessidade de uso de medicamento. Então, usando a COVID como exemplo, a COVID ela foi uma patologia que ela veio e pegou a gente de surpresa e foi utilizados vários medicamentos porque não se sabia inicialmente o que iria fazer efeito realmente. E muitos desses medicamentos acabam fazendo alteração na nossa microbiota, e o que seria mais afetado seria a microbiota intestinal. Então, existem estudos ainda com relação a isso, mas é fato, qualquer patologia vai, de certa forma, alterar a nossa microbiota do corpo, principalmente a microbiota entérica, por conta da absorção, né, dos medicamentos, a maioria é intestinal, e isso acaba fazendo com que a gente tenha alterações tanto na nossa parte fisiológica e, de novo, puxando, e agora eu já vou jogar a bola para a Paola também, para a parte mental, né? Sim. E aí você citou algumas patologias, mas uma que é muito estudada com relação à microbiota intestinal é a doença de Parkinson. A gente sabe que, por conta de uma alteração, né, nesse microbioma que tem no nosso intestino, existe aí metabólitos que não são processados e eles vão se acumulando, né? Essa alfa-sinucleína, ela se acumula, vai formando corpos de Levy, né? Chega ao nosso cérebro através do nervo vago e a partir de alguns anos, né, isso aí a gente fala de 20, 30 anos de acúmulo que a gente não percebe que está acontecendo, lá na frente começa a aparecer os sintomas motores. Então, assim, quando aparece o sintoma motor, a gente já tem aí 80% dos neurônios dopaminérgicos já afetados. Isso é uma coisa que aconteceu há 20, 30 anos antes, né, no nosso intestino, que é uma das características, né, ter constipação intestinal, e isso está muito implicado, né, um dos estudos que tem sido muito bem desenvolvidos na fisiopatologia do Parkinson e que tem uma relação muito direta com a microbiota, né? E aí tem outros, né? A gente está falando aí de estudo de 20, 30 anos, ainda é pouco tempo, acho que a gente ainda tem muito para avançar, mas a gente tem muito que aprender também. Só aproveitando também, a gente pensa muito em intestino, a gente pensa muito em fisiologia do nossos organismos, e muitas das vezes, e aproveitando que a gente está aqui num podcast da psicologia, eu vejo os alunos falar, mas por que anatomia? O que isso tem a ver com psicologia? Então, o nosso intestino, a maioria dos neurotransmissores que a gente conhece, que é utilizado para medicamentos, que é a serotonina, a dopamina, o GABA, todos eles são produzidos lá no nosso intestino. Então, nossa parte do sistema nervoso entérico, ela é muito grande ali com relação a essa parte de neurotransmissores. E aí, aproveitando o gancho, né, não só a produção, mas também todo o processo de limpeza, né, de você fazer essa eliminação daquilo que não é benéfico para o organismo. Então, isso tudo está no nosso sistema nervoso entérico, modulação do nosso sistema endócrino, né, modulação de vários outros sistemas, estão tudo relacionado. Então, como eu falei, né, nós não somos só uma mente, né? A gente tem um corpo e a gente precisa cuidar bem dele, entender como funciona, até para orientar melhor os nossos pacientes. A Paola comentou sobre transplante de fezes nos ratos, né? Eu gostaria de saber, em relação aos humanos, isso pode ser uma coisa muito estranha.
Como que funciona isso e por que que isso está sendo usado em tratamentos? Então, o que acontece? Quando a gente fala transplante de fezes, fica uma coisa meio estranha mesmo, né? Mas só para poder explicar, o transplante é principalmente da microbiota fecal. Então, é feito lá todo um processo com líquidos salinos, né? Então, você faz lá uma dissolução para poder pegar e separar essa microbiota. E aí você vai pegar uma pessoa que é saudável, que tem uma microbiota que a gente chama de flora intestinal popularmente, né? Saudável, e vai passar para uma pessoa que tem alguma patologia ao qual acometa, a qual seja crônica essa alteração na microbiota dela. Então se faz sim. Então, por mais estranho que seja, é feito. Hoje em dia, então, está evoluindo cada vez mais esses transplantes, tá, de microbiota fecal para poder fazer com que a pessoa que tem alguma patologia possa melhorar e possa ter a sua microbiota adequada de maneira ao qual aquela pessoa saudável que foi ali quem passou essa microbiota para ela e consiga melhorar da patologia ao qual vai estar sendo acometida. E são várias patologias. Então, cada vez mais está tendo estudos para poder fazer com que se utilize, né, essa microbiota de maneira melhor e consiga se fazer com que as pessoas tenham melhora cada vez mais em patologias que acometam os intestinos, digamos assim. E agora trazendo mais para a psicologia, eu queria saber de você, Paola, né, se você acredita que num futuro mais próximo, né, a gente vê poucos estudos aí relacionando psicologia, né, com toda essa questão de saúde, né, se você acha que vai haver, né, ainda em algum momento da psicologia uma atenção maior para esse tipo de trabalho. É uma questão que a gente precisa se atentar, até porque a nossa ciência ela tem caminhado muito, né? Nos últimos anos a gente tem visto essa interação de corpo e mente de uma maneira mais ampliada. Então a gente precisa entender, a gente precisa ressignificar, mudar hábitos, porque senão a gente vai ficar enxugando gelo, né? Então a gente precisa realmente pensar na pessoa como um todo. E aí, pensando já em práticas, né, eu vou perguntar tanto para você quanto para o Alan, né, o que que a gente pode fazer no dia a dia para poder cuidar melhor dessa microbiota e dessa relação, então, corpo e mente, né, conforme a gente está conversando até aqui? Eu vou trazer para a psicologia e deixar outra parte para o Alan. Quando eu estava pesquisando, dando uma olhada em alguns temas para a gente discutir hoje, eu vi uma pesquisa muito interessante que foi feita em 2023, que eles pegaram monges budistas tibetanos e a população que vivia na mesma região, e eles começaram a avaliar a microbiota dos dois indivíduos, né, dos monges e da população em geral. E aí eles perceberam, né, que os monges, a partir das práticas de meditação, conseguiam reduzir, né, essa microbiota que causava processos, às vezes, inflamatórios, né, e eles ampliavam a microbiota que tinha efeitos mais benéficos para o organismo, então eles tinham menos estresse, menos ansiedade, menos depressão, comparado à população da mesma região. Então, assim, eram os mesmos hábitos, os mesmos tipos de alimento, mas a prática de meditação e de relaxamento trouxe uma melhora nessa microbiota intestinal dos monges tibetanos. Então, assim, uma das práticas que a gente pode trazer para a psicologia, por exemplo, é o mindfulness, né? Ajudaria bastante para a gente auxiliar nessa regulação, mas tem outros pontos que são relevantes e aí o professor Alan complementa. Então, assim, tirando a meditação, a gente que também é importante, a gente precisa também ter uma alteração nos nossos hábitos. Então não vai adiantar nada você meditar, fazer isso tudo que a Paula falou, e aí chega final de semana você só come batata frita. Então, assim, alimentação, exercício físico, tá? Então, assim, ter bons hábitos alimentares é o principal. Então, assim, junto a isso, também você está fazendo alguma prática de exercícios físicos também vai fazer com que você produza mais neurotransmissores, mais hormônios. E isso tudo vai, de certa forma, influenciar diretamente a microbiota intestinal. Por mais estranho que isso pareça, acaba influenciando. Então, assim, por quê? Isso vai fazer com que a pessoa deixe, por exemplo, de ser obesa, e aí ela diminuindo a obesidade, ela diminui a inflamação corpórea, isso vai diretamente alterar, ali, melhorar a microbiota intestinal. Além disso, também,
você consegue, com alimentação adequada, ingesta de água adequada, você consegue ter absorção, você consegue ter ali aquelas bactérias que elas são ali normais, né? São a simbiose do nosso corpo, você consegue estar ali, entre aspas, tratando ela de maneira melhor e fazendo com que ela fique, essa microbiota fique melhor, adequada, e ela vai dar um retorno para o nosso corpo, ela vai fazer com que a gente tenha melhor digestão, que a gente tenha um sistema imunológico melhor. Então, cuidando do corpo diretamente, a gente cuida tanto da parte externa quanto da parte interna. Que incrível esse papo. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente Obrigado. agradece aqui, enquanto alunos de psicologia, é sempre bom estar na presença de vocês, aprendendo cada vez mais. E é isso, gente. A gente começou falando de microbiota intestinal e terminou falando de alimentação, vida saudável e tudo que engloba também a relação de corpo e mente. E peço para que vocês compartilhem o nosso vídeo para que a gente alcance o máximo de pessoas. Muito obrigado.